Hello everyone, how are you doing? Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre o verbo to be, certo? É um verbo fácil, é um verbo que vocês já viram aí no fundamental, mas sempre é um verbo que causa algumas confusões. Se a gente para pensar, é um verbo que a gente precisa usar sempre, porque o significado dele é ser ou estar. Então, se você parar para pensar em português, você usa ser e estar em muitas situações. Então, em inglês não vai ser diferente. Então, é importante que nós aprendamos de vez esse verbo, né? Para que a gente possa dar continuidade e aprender outras situações verbais. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o verbo to be. Passando. Ok, então nós usamos o verbo to be para falarmos, por exemplo, sobre quem nós somos. Você pode falar o seu nome utilizando o verbo to be. A gente conhece aquela frase My name is, e aí você fala seu nome, né? Meu nome é. Mas é muito mais prático você dizer eu sou e dizer o seu nome. For example, I am Thalita. I am Thalita. Então, posso dizer, por exemplo, I am John, I am Sarah, I am Fernando, certo? Eu também posso utilizar o verbo to be para falar sobre idade, certo? Age é idade. Eu posso usar o verbo to be ainda para falar, por exemplo, a minha origem, de onde eu sou. Nessa frase, por exemplo, I am from Denver. I am from Denver. Também posso utilizar o verbo to be para falar sobre profissão, certo? Que em inglês é occupation, occupation. Então, minha occupation era minha profissão. I am a lawyer. Eu sou um advogado, eu sou uma advogada. I am a teacher, I am a doctor, okay? I am a dentist. Eu também posso falar sobre uma descrição da minha pessoa, né? Eu posso dizer I am tall, eu sou alto, então eu sou baixa, certo? Você pode dar várias descrições, sendo tanto físicas, né? Como psicológicas. Eu sou calma, eu sou quieta, eu sou quieto, enfim, eu sou extrovertido, extrovertida. E estado, né? Eu estou bem, por exemplo, eu estou mal, eu estou mais ou menos, eu estou triste, né? Que seria o seu estado emocional e pode ser até mesmo o estado físico. Então, veja só em quantas situações nós usamos o verbo to be aqui. I am John, meu nome é John, eu sou John, I am 30 years old, eu tenho 30 anos de idade, né? Por exemplo, é interessante porque essa situação seria a única que em português a gente não usa o verbo ser, certo? A gente não usa o verbo ser ou estar, a gente usa o verbo ter, né? Nós dizemos que nós temos tantos anos de idade, mas em inglês se diz eu sou tantos anos, em vez de dizer que eu tenho tantos anos, certo? Então a tradução dessa frase é eu sou 30 anos velho. É meio estranho, mas é assim mesmo, né? As demais, eu sou de Denver, eu sou um advogado, eu sou alto ou alta, eu estou bem, né? E eu sou John, certo? Tudo eu posso traduzir como verbo ser ou estar. Só esse que pra gente aqui fica um pouco estranho, né? Já que a gente usa o verbo ter ao invés do verbo ser. E aí, se eu vou falar de outra pessoa, né? Por exemplo, você é a pessoa que fala comigo, you, eu posso usar as mesmas formas. Eu posso dizer, né? You are John, ou dizer o seu nome. Você é John, ou você é Maria. You are 30 years old. Você tem 30 anos de idade, você tem 20 anos de idade. You are from Denver, né? Você é de Denver, certo? Então a forma I am a gente utiliza para eu, primeira pessoa do singular. I am, eu sou, eu estou. You are, você é ou você está, certo? Então a mesma coisa, nome, idade, origem, ocupação, uma descrição ou seu estado, certo? Então you are significa o quê? You are significa você é, certo? Então é importante a gente aprender essa forma, né? Essa expressão you are, que a gente pode utilizar, como eu falei, para indicar várias coisas. O nome da pessoa, a profissão da pessoa, a idade, a origem da pessoa, o estado em que a pessoa se encontra, certo? You are, você é ou você está. E se eu quero transformar isso em pergunta, né? É até interessante, porque quando você diz you are, você é. Geralmente a gente não faz muito uma afirmação sobre a outra pessoa. A gente pode fazer afirmações sobre nós, né? Nós podemos dizer eu sou, né? Por exemplo, eu sou Thalita, eu tenho 30 anos de idade, eu sou professora, eu sou alta, por aí vai.
Mas para você é mais comum que eu transforme isso numa pergunta, ao invés de dizer você é isso, você é aquilo, né? Então eu posso perguntar: Are you John? Você é John? Ou você é Mary? Você, né? É Mary? Você é Maria? Enfim. Ou você tem tantos anos de idade? Ou você é advogado? Você é estudante? Você é professor? Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma troca, eu vou trazer o are para antes do you, do pronome you, certo? E vou transformar isso numa pergunta. Então, you are é uma afirmação. E are you, quando eu trago o are para antes do you, eu transformei numa pergunta. E aqui, né, eu botei essas reticências para indicar que seria o restante da oração. Né? Você tem um complemento. Então, pode ser uma pergunta sobre a origem, sobre esses exemplos que nós já vimos, sobre a idade da pessoa, sobre a profissão da pessoa, certo? Então, nós temos aqui uma afirmação e aqui nós temos uma pergunta. Por exemplo, Are you from Brazil? Are you from Brazil? É uma pergunta. Você é do Brasil? Se eu colocasse o you primeiro e depois o are, nós teríamos uma afirmação. You are from Brazil. Você é do Brasil. Mas geralmente você não faz essa afirmação quando você está falando com alguém. É comum que você faça a pergunta: Are you from Brazil? Né? Ok? Você é do Brasil? Aí a pessoa, como resposta, pode dar uma resposta positiva ou negativa. Yes, I am. Ou no, I am not. Sim ou não, certo? E o complementozinho, eu sou, ou então eu não sou, certo? É assim mesmo, o não aqui não ficou bem na ordem que a gente usaria em português, né? A gente diz não, eu não sou. Aqui fica eu não, né? Eu sou e o não depois, mas a gente vai ler eu não sou, certo? Ok? E aí é interessante também, se eu faço uma pergunta para você, é óbvio que você não vai repetir você na resposta, você vai dizer eu, né? Então eu estou conversando com alguém e pergunto: olha, você é do Brasil? A pessoa não vai dizer sim, você é. Não tem sentido. Por isso que não é you aqui na resposta, sim, e a pessoa está me respondendo. Sim, eu sou, ou não, eu não sou. Eu também posso fazer uma afirmação sobre mim, né? I am a student. Eu sou uma estudante, né? Ou eu posso também fazer uma pergunta sobre mim, quando é uma informação que eu não tenho certeza ou que eu não tenho, certo? Por exemplo, se eu perguntar assim, olha, eu estou aprovada, né? Vou perguntar ao meu professor, ao meu professor, eu estou aprovado, eu estou aprovada, né? Pode ser o verbo ser ou estar. Então, eu estou fazendo uma pergunta, então eu não posso dizer I am. Eu vou trocar o lugar, vou colocar o am primeiro, igual a gente fez com you are, ficou are you. Então, uma pergunta sobre mim, primeira pessoa. Am I approved? Por exemplo, eu estou aprovado. Então, am I tall? Eu sou alta. Eu sou alto, né? Você olha para alguém, você acha eu alto, você acha eu alta, certo? Então, temos aqui, da mesma forma, uma afirmação e aqui uma pergunta. Então, ó, am I tall? Eu sou alta? Aí a pessoa pode dizer, yes, you are. Sim, você é. Não, você não é. Observe que aqui é a mesma regra. Lá eu perguntava com you, respondia com I. E aqui da mesma forma, agora eu perguntei com I, né? O contrário, estou perguntando sobre mim. E você vai olhar para mim, como é que você vai me chamar? Você não vai me chamar de eu, né? Só eu posso utilizar isso para mim mesmo, né? Eu sou, você tem que usar o you para se referir a mim, porque você está falando comigo. Então eu pergunto, am I tall? Eu sou alta? Resposta, yes, you are, ou no, you are not, certo? Não, você não é, sim, você é. Então, pessoal, esse é um resumo, né, do verbo to be. Do verbo to be, nós vimos agora, né, justamente essas duas formas principais, o I am e o are, né, que é o eu sou, eu estou, e você é ou você está. E também vimos isso aqui em forma de pergunta, que é quando a gente inverte, em vez de dizer I am, eu digo am I, ao invés de dizer you are, eu digo are you. A partir disso aqui, olha, a gente já pode criar diálogos, né? Por exemplo, aqui tem só um comecinho de diálogo. Você pode fazer um diálogo muito maior do que esse, mas é só para mostrar como é possível a gente já conversar, né, sabendo I am e you are. Por exemplo, hello, I am Raul. I am Raul, eu sou Raul. Where are you from? Veja só, aqui já apareceu o I am. You are you. O I am é para se referir à própria pessoa que está falando. Eu sou Raul. E já o are you, eu vou usar o quê? Quando é que eu uso você? Justamente para fazer a pergunta para a pessoa com quem eu estou falando. Where are you from? De onde você é? Certo? E por que o are está primeiro? Justamente porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, ia ser you primeiro, depois are. Como é uma pergunta, está
invertido. E a pessoa responde, Hi, I am Raul. Então usou a mesma coisa, né? Para dizer, ops, botei aqui o mesmo nome, né? Deveria ser o nome de outra pessoa, nem percebi, né? Então imagine que Raul está conversando, sei lá, com Paulo, né? Por exemplo, I am Paulo. And I am from Portugal. And I am from Portugal. Certo? Então nós temos aqui o início de um diálogo. E aí a pessoa pode perguntar qual é a sua profissão, né? Aí a pessoa vai dizer, I am a teacher, for example. Enfim, dá para fazer um diálogo usando I am e you are. E quando pergunta, am I e are you. Mas nós temos outras formas verbais, certo? Que vão acompanhar outros pronomes. A gente tem que aprender isso aqui primeiro, porque assim é a base, pelo menos para você entender o início de uma conversa. Eu converso com alguém, certo? Eu converso com alguém. Tem hora que esse alguém que é você conversa comigo. Então, por isso a gente precisa sempre saber utilizar o I am e o are, né? Para que essa conversa tenha sentido, né? Como aparece aqui nessa micro conversa, né? Mas eu tenho que saber que existem outras formas, por exemplo, quando eu vou falar de alguém, de um amigo, né? Eu estou falando com alguém, só que eu posso falar com alguém de outra pessoa. Então, eu vou falar, né, você e você, né, como é que você está? Pessoal, eu estou bem, né? Tá aparecendo você e o eu o tempo todo. Mas aí se eu pergunto, e como é que está a sua mãe? Ela está bem. Olha só, apareceu um pronome novo. Não é mais eu e você, apareceu ela. Se for masculino, ele. Se for mais de uma pessoa, eles, né? Se você pergunta sobre, como é que está a sua família? Nós estamos bem. Então, eu já incluí alguém comigo. Então, já não estou falando mais de mim, né? Primeira pessoa do singular, estou falando agora de nós. Então, existem outros pronomes, que são justamente esses aqui que vocês já devem ter visto também, né? O eu, você, o nós, vocês. Então, resumindo, aqui nós temos 3 pessoas e aqui nós temos 3 pessoas. Nós chamamos isso aqui das 3 pessoas do singular. Singular é quando é uma pessoa e plural é quando é mais de uma pessoa. Como assim 3, né? Eu tô vendo um monte aqui. Na verdade, eu tenho a primeira, que é eu, a segunda, que é você, que é o que nós vimos até agora, né? O tempo todo, né? Naquela conversa, eu e você. E ele, ela e ele ou ela, né? Tudo isso aqui é a terceira pessoa, porque na verdade o que a gente tem aqui é apenas uma diferença de gênero, masculino, feminino e neutro. He eu utilizo para ele, she eu utilizo para ela e ele pode ser ele ou ela, é neutro. Eu utilizo geralmente para designar ideias, animais, coisas em geral, certo? Geralmente seres inanimados, né? Essa é a regra geral, tem algumas exceções, mas essa é a regra geral. E já o he e o she eu utilizo para pessoas, ele, né? No caso, para homem, menino, she para mulher, menina, certo? E nós temos aqui as formas do plural. Então, o que seria o plural? Quando eu tenho mais de uma pessoa. Então, ao invés de dizer só eu, né? Eu vou dizer nós, que é eu mais alguém. Ao invés de dizer só você, eu digo you, que no caso é a mesma coisa na escrita. Então, só pelo contexto é que você vai saber se é você, singular, ou vocês, plural. Para dizer ele, se for homem eu uso he, se for mulher eu uso she, né? Se eu estiver falando de outra coisa que não é uma pessoa, ela, a mesa, ele, o cachorro, né? Ele, o Brasil, né? Por exemplo, falando de um país, não estou falando de uma pessoa. Em específico, eu uso he, she ou it. Mas se eu quero falar eles, os países, ou elas, as meninas, eles, os meninos, tudo vai ser they, certo? They. Então, nós temos aqui os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. E essas são as formas do verbo to be que nós já aprendemos, o am e o are, certo? No I am e no you are. Mas nós temos outros pronomes agora, certo? E aí apareceu a última forma, né? Só são 3, que é o is. Com quem que a gente usa o is? Nós utilizamos com essa pessoa, que é a terceira pessoa do singular, né? Lembrando que é como se fosse uma pessoa só. Mas o que a gente tem aqui é uma diferença de masculino, feminino e neutro. Então, é he is, she is e it is. O am, a gente já sabe que a gente utiliza para o I am. E o are, a gente utiliza para o you. Ok, essas são as pessoas do singular, né? Que é só uma pessoa, eu, você, ele. E para as pessoas do plural, you, né? We, you e they.
todas serão utilizadas com are, certo? Serão acompanhadas dessa forma are. Então, fica dessa forma aqui, certo? Temos o am, que a gente já sabia, o are, que a gente já sabia também. O que é novo? O is, que eu uso para essas três formas, que no caso é uma pessoa só, terceira pessoa do singular, e o are para as demais formas do plural, né? Prestem atenção porque eu vou estar passando um exercício sobre isso, certo? Formas contraídas. A gente vai ver isso aqui aos poucos, tá? Mas é só para vocês, pelo menos, conseguirem identificar que nem sempre vocês vão ver os pronomes com o verbo to be dessa forma. I am, he is, she is, porque é muito comum também o uso das formas contraídas. Você vê principalmente em letras de música. Então, ao invés de colocar as duas palavras separadas, eu coloco elas juntas, que é por isso que a gente vai chamar de contração. E aí a gente coloca esse apóstrofo quando a gente junta. Mas o interessante também é que uma dessas palavras acaba perdendo alguma letra. No caso aqui, é só você tirar a primeira vogal em todas as situações. Então, por exemplo, no am você tira o a, que você tira o es. No ar você só tira o a, né? Justamente, porque é só como se fosse a primeira vogal, ok? Então, é o que você tem aqui. I am, his, né? We're. O apóstrofo fica como se estivesse substituindo essa primeira vogal, tá? Então, a gente vai ver isso aqui com calma depois, mas é só mais para vocês conseguirem identificar quando vocês verem, né? Saber que o I'm, que o his, que o we're é a mesma coisa, por exemplo, do we are, do I am, né? Então, eu posso dizer que I am a teacher ou I'm a teacher, certo? I'm a teacher. Na leitura também, a leitura fica mais rápida, né? A pronúncia, não é só na escrita. Aí temos aqui alguns exemplos de frases com os pronomes, certo? Essas palavrinhas aqui se chamam pronomes. Eu, você, ele, os mesmos que a gente tem que aprender em português. Eu, você, ele, ela, nós, vós, né? Pronto. Mesma coisa aqui em inglês. E a forma do verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Então, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. You are from United States. Você é dos Estados Unidos. Agora nós temos um she is. Então já não é mais eu ou você, agora é ela. She is from United Kingdom. Ela é do Reino Unido. He is from Japan. Ele é do Japão. We are from China. Nós somos, certo? Nós somos. We are from China. Nós somos da China. E, finally, they are from France. Eles são da França. Ok, pessoal, por hoje é só. Bye.